Olá, o título do nosso trabalho é Manejo de vacas leiteiras no período de transição, uma revisão da literatura. Esse trabalho é da disciplina Bovinocultura de Leite do 8º período do curso de Medicina Veterinária da UFJF, sob orientação da professora Amália. O grupo é composto pela Ana Paula, Bruna, Lohane, Luana e Pedro. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender o que é o período de transição. De acordo com os autores, período de transição vai compreender o intervalo que se inicia nas 3 semanas antes do parto até 3 semanas após o parto. Nesse período, a vaca ela passa por mudanças endócrinas desafiantes, causadas principalmente ali por causa do parto e da lactação. Durante esse período, a vaca geralmente ela apresenta um balanço energético negativo, ou seja, ela vai ingerir menos nutrientes e acaba tendo que produzir um volume de leite muito maior por conta da lactação. E por conta também desse balanço energético negativo, a vaca ela acaba suscetível a várias doenças metabólicas, né, como deslocamento de abomaso, cetose, acidose e também problemas relacionados ao parto, retenção de placenta, metrites. E aí, um estudo realizado por Curtis observou que muitas dessas doenças poderiam ser evitadas ou minimizadas, né, sua ocorrência, pela questão de intervenções do manejo. Então, ele observou que quando você faz a suplementação de alimentos energéticos e também de alimentos proteicos, por exemplo, minimiza a incidência de retenção de placenta e cetose nesse rebanho. Outros autores também propuseram que fatores intrínsecos, ou seja, fatores relacionados, por exemplo, com a raça da vaca, como, por exemplo, vacas da raça Jersey, e também vacas que são pluríparas, vacas que já estão na terceira ou depois da terceira lactação, são mais suscetíveis a doenças como cetose subclínica e retenção de placenta, elas acabam sendo menos susceptíveis, no caso da vaca da raça Jersey. Só que eles perceberam também que, na verdade, o manejo ele é o principal acontecimento aí que gera essas doenças metabólicas. Na verdade, a falta de manejo ou um manejo inadequado. E aí, eles propuseram que essas vacas que eram mantidas em salas sujas, né, nas salas de espera suja, e também que tinham limitação da água, eram vacas mais suscetíveis a desenvolvimento de cetose subclínica, por exemplo. Então, o objetivo da revisão foi justamente focar nessas intervenções, ou seja, nas principais práticas de manejo encontradas na literatura que podem ser aplicadas na prática para minimizar esses efeitos negativos nesse período de transição e aumentar a eficiência produtiva dessas vacas no rebanho leiteiro. Sobre a metodologia, ela foi realizada com base em sites de busca como Google Scholar, PubMed, Cielo, Scopus e Web of Science. Esses artigos eles foram escolhidos através das palavras-chave, né, como palavras transição, vacas, transição e manejo, e também foram selecionados com base no título e no resumo, né? Foram utilizados artigos originais, né, publicados em periódicos, teses, dissertações entre os anos 1985 a 2020. Foram utilizados artigos na língua inglesa e também em português, e a gente buscou avaliar nessas bases de dados, nesses artigos, principalmente os resultados encontrados ao longo dos anos e as discussões propostas pelos autores, né, em seus estudos, com o objetivo de reunir as principais práticas de manejo usadas nesse período de transição. Mas a gente percebeu que, por mais que tenha artigos de muito tempo, né, muito antigos, ainda há uma certa lacuna nesse tema na literatura científica. Então, a gente espera que com essa revisão, né, a gente reuniu bastante artigos, que ela possa contribuir com conceitos e soluções práticas que foram propostos por esses autores, né, nos diferentes anos de pesquisa. O período de transição, correspondente ao tempo entre o final da gravidez e o início da lactação,
é extremamente importante para a saúde, produção e lucratividade das vacas leiteiras. As vacas ficam mais suscetíveis a doenças infecciosas e distúrbios metabólicos, podendo ser acometidas por casos de metrite, paresia puerperal, cetose, membranas fetais retidas e abomaso deslocado. Além disso, a imunossupressão durante esse período leva ao aumento da suscetibilidade para mastite, elevando ainda a incidência de mastite ambiental próxima ao parto. Limitações nutricionais ou de manejo durante o período de transição podem impedir a capacidade das vacas atingirem a máxima produção leiteira. O aumento repentino e acentuado das necessidades de nutrientes para a produção de leite é o principal desafio enfrentado por elas, pois estão em um momento em que a ingestão de matéria seca e, consequentemente, o fornecimento de nutrientes está muito baixo. As restrições impostas pelas ingestões deficientes, juntamente com outros estressores associados ao parto e ajuste na lactação, contribuem para a alta incidência de distúrbios de saúde durante o período de transição, ocasionando assim a perda de produção de leite durante o tempo de doença e frequentemente durante toda a lactação. A ocorrência de doenças e distúrbios durante esse período tem impactos negativos e duradouros na produção de leite durante a lactação dos animais acometidos. Além disso, gera gastos provenientes da queda de produção e da perda do leite que seria destinado à venda, além de despesas relacionadas ao tratamento veterinário. O sucesso reprodutivo subsequente também pode ser afetado, devido ao balanço energético extremamente negativo e à extensa perda de condição corporal dos animais durante esse período. Algumas doenças metabólicas podem afetar as vacas no período de transição, como a hipocalcemia, que ocorre após o parto devido à redução dos níveis de cálcio no sangue e devido ao aumento da metabolização de cálcio no organismo do animal, para formar as partes ósseas do bezerro e produzir o colostro e o leite. A hipocalcemia pode acabar provocando uma involução uterina e influenciando o surgimento de metrite. A retenção da placenta ocorre quando ela fica no útero por cerca de 24 horas após o parto. O risco de acontecer uma retenção pode ser aumentado quando há interrupção do parto normal, abortos, partos distóxicos, endemismo de agentes infecciosos ou por ingestão deficiente de nutrientes pela dieta. A retenção placentária pode gerar uma redução na produção de leite e, além disso, pode evoluir para uma metrite, causando infertilidade e aumento do intervalo entre partos. A cetose é causada devido à alta demanda energética no final da gestação e início da lactação, que são períodos em que a vaca precisa de muita energia para produzir colostro e leite, mas se alimenta com menos matéria seca. Por consequência, ocorre uma queda na produção de leite e aumento do risco de desenvolvimento de outras doenças, como o deslocamento do abomaso. O deslocamento do abomaso ocorre no período do pré-parto e gera uma redução na produção de leite no período de transição, o que vai causar um aumento dos descartes involuntários e a morte de vacas leiteiras de alta produção. Essa doença é caracterizada pelo aumento de concentrado e baixa oferta de fibra, que levarão a uma série de alterações no organismo do animal, que culminarão no deslocamento do abomaso. A acidose ruminal está ligada ao aumento no fornecimento de alimentos com carboidratos, a fim de se ampliar a produção de leite na fase de lactação. Essa mudança na alimentação vai gerar um desequilíbrio na microbiota do rumen, favorecendo o desenvolvimento de micro-organismos acidofílicos, que tornarão o pH ruminal ácido. A laminite está interligada à acidose ruminal, pois com o aumento do pH ruminal haverá a morte de bactérias gram-negativas e a liberação de suas endotoxinas, que vão causar a laminite. A vaca ficará com dificuldade em se locomover e se alimentar, o que pode afetar o consumo e reduzir a sua produção de leite. O score corporal é usado para monitorar as condições físicas da vaca, podendo variar de 1 a 5, onde 1 são as vacas extremamente magras, o que não é desejável, pois elas não possuem reserva corporal para a produção de leite, e a 5 são as vacas extremamente gordas, que também não são desejáveis, pois possuem uma reserva corpórea exagerada, que serão mobilizadas durante a lactação, podendo gerar doenças metabólicas ao animal.
Um score desejável seria entre 3 a 3,25 antes do parto. Por todos esses motivos citados anteriormente, é válido ressaltar a importância do manejo nutricional no período de transição de vacas leiteiras. A começar pelo incremento de proteínas na dieta destes animais, essa importância foi reafirmada em um trabalho recente que mensurou o perfil sérico-proteico de 13 vacas holandesas neste período e concluiu que houve um aumento nas concentrações séricas de aptoglobina e ceruloplasmina e diminuição nos valores de imunoglobulina e transferrina, relacionado às doenças ocorridas neste processo e ao elevado score corporal pré-parto. Como consequência, a literatura relata que ocorram doenças metabólicas, infecciosas e perdas econômicas, sendo essencial neste momento, portanto, que haja um incremento de proteína bruta na dieta de pelo menos 12%, de forma que supra sem exceder as demandas fisiológicas do período, visto que essa proteína vai ser destinada ao crescimento do feto, mas também à manutenção, desenvolvimento de glândulas mamárias e da vaca. Outro ponto a ser destacado é o manejo da glicose na dieta de vacas em transição. No terço final da gestação, ocorre uma redução da IMS, aumento da taxa de glicogênese e, conforme o parto vai se aproximando, a insulina diminui e o hormônio do crescimento aumenta. Bem, segundo estudos há anos consagrados nesse quesito, a concentração da glicose permanece estável ou aumenta rapidamente durante os dias próximos ao parto, e no pós-parto decresce imediatamente. E além disso, como já citado outras vezes anteriormente, nesse período a ingestão de matéria seca também diminui, promovendo mais uma vez a necessidade de incrementar a dieta desses animais. Sendo assim, segundo um estudo feito em 2006, a densidade de energia na dieta deve ser de 1,62 megacaloria de energia líquida por litro de leite ou por quilo de matéria seca. Ácidos graxos. A principal função da suplementação de ácidos graxos na alimentação de vacas leiteiras é a de aumentar a densidade energética da dieta e, consequentemente, redução do bem. A inclusão de ácidos graxos na dieta ocasiona um efeito adicional ao fornecimento de energia para os animais, denominado efeito neutracêutico, uma vez que a quantidade de energia contida nos ácidos graxos é pelo menos 2,25 vezes maior quando comparada às outras fontes convencionais de energia, como proteína e carboidratos. Bom, diversas fontes de ácidos graxos podem ser fornecidas nas dietas de vacas leiteiras. O mais comum deles são os sais de cálcio de ácidos graxos de cadeia longa, popularmente conhecido como sabão de cálcio. É uma gordura protegida contra os ataques de micro-organismos ruminais. 2. As sementes de oleaginosas, tais como grão de soja, caroço de algodão, semente de girassol e principalmente a semente de linhaça. E, por último, as gorduras de graxaria, que são resíduos de óleos de cozinha, óleos vegetais e óleos de peixe. Bom, o aumento de energia e produção de ácidos graxos voláteis estimula o crescimento das papilas ruminais, o que promove o aumento da formação do propionato, que pode desencadear uma resposta da insulina, podendo ser ativada para reduzir a mobilização do tecido adiposo e distúrbios metabólicos relacionados com a metabolização lipídica. Colina. A colina, juntamente com a metionina, são os principais doadores do grupo metil para o metabolismo de vacas de alta produção. Uma suplementação adequada com colina pode evitar o acúmulo de lipídios devido ao fato de ser uma lipoproteína que tem um papel importante no fígado para a exportação de lipídios hepáticos. Bom, observa-se que animais que foram acometidos por deficiência de colina apresentam maior incidência de fígado gorduroso. Suplementação. Quando suplementada na dieta de ruminantes, a colina deve ser fornecida em forma protegida, a fim de evitar a degradação pela microbiota ruminal. Bom, a potencial suplementação de colina na nutrição de vacas em período de transição surge como uma medida suplementar de manejo alimentar, a fim de evitar ou pelo menos amenizar a intensidade dos distúrbios metabólicos. A suplementação com colina protegida pode reduzir a concentração de ácidos graxos livres,
corpos cetônicos e acúmulo de gordura hepática, além de possibilitar uma maior produção de leite e de gordura no leite. Bom, mesmo não alterando os parâmetros bioquímicos em vacas leiteiras no período de transição, a suplementação com colina protegida neste período pode trazer benefícios à reprodução, como também a redução de casos de endometrite. Intervenções relacionadas ao manejo ambiental devem ser implementadas durante o período de transição, para que ele seja seguro e eficiente, além de possibilitar a prevenção dos distúrbios de saúde atribuídos ao mau gerenciamento deste período. Essas intervenções devem ter como objetivo a proteção contra agentes infecciosos e a proteção contra o estresse ambiental e de manejo. A gestão da habitação deve ser adotada para melhorar a alimentação e cuidados destinados às vacas. Para que isso ocorra, é necessária a separação dos animais em período de seca dos animais em lactação, no mínimo 60 dias antes da data prevista para o parto. Essa prática irá proteger as fêmeas grávidas de ferimentos devido a brigas internas, evitando assim complicações como distocia, abortos e torções. As vacas deverão ser transferidas para uma instalação do tipo Lucy Housing, de preferência 10 a 15 dias antes do parto. É importante respeitar esse tempo determinado, pois a mudança desses animais para alojamentos confinados no dia do parto em vez de antes, além do uso de medidas de contenção na ordenha, aumenta a contagem de células somáticas, indicando assim a incidência de mastite. A prática de secagem das vacas também deve ser adotada, pois os animais devem ter tempo suficiente para descansar e regenerar o tecido mamário, o que pode ser obtido através de um período de seca de 45 a 60 dias de duração. Essa prática pode ocorrer por meio de 2 métodos, sendo estes abrupto ou gradual. O método abrupto é feito a partir da cessação completa da ordenha em dia específico, sendo uma prática comum em vacas de baixa produção. Em caso de alto rendimento, o método gradual é mais eficaz para secar os animais, sendo este realizado por meio da ordenha incompleta ou ordenha em dia alternado por 1 a 2 semanas, seguido da interrupção completa. A terapia da vaca seca é o tratamento de vacas no final da lactação com preparação antibiótica de longação, podendo ser associada ou não a selantes de teto. Essa terapia é indicada para tratar qualquer infecção intramamária contraída durante a lactação e para fornecer proteção contra novas infecções durante o período de seca. Pode ser praticada por meio de 2 técnicas diferentes, isto é, através da administração intramamária e por meio da administração sistêmica de antibióticos antes do parto. Sendo que a administração sistêmica de antibióticos na secagem, algumas semanas antes do parto, parece ser um bom tratamento complementar para a terapia intramamária. Conclusão: o período de transição é um dos pontos cruciais para o sucesso de uma fêmea leiteira. Neste momento que se decide o desempenho dela por toda a lactação seguinte. Uma das melhores maneiras para prevenir as alterações metabólicas em vacas leiteiras no período de transição é a adoção correta de técnicas alimentares específicas, principalmente promovendo a maximização do consumo de matéria seca. Vale salientar que é de vital importância se adotar técnicas a fim de melhorar o controle do ambiente, da qualidade dos alimentos e da água, com o intuito de garantir o bem-estar do animal e propiciar o acesso adequado da vaca ao alimento.